Vamos então para a próxima questão, galera. Vem comigo. 13. Chá com nós. Analise as proposições abaixo. Estamos na nossa premonição em ar 2023. Será que cai? Alguns vão cair, hein? Número 1. Segundo o princípio de Huygens, cada ponto de uma onda se comporta como se fosse uma fonte de ondas secundárias. Isso claramente se demonstra no fenômeno da difração. Galera, falou Huygens, falou difração, galera. Huygens falou difração, tudo bem? Não esqueça disso. Falou Huygens, falou difração. Falou Huygens, falou difração. É isso aqui, difração, né? Difração é quando você contorna obstáculos, tá? É quando a onda contorna obstáculos. Então aqui falou Huygens, falou difração. A onda contornando obstáculos, quando uma onda se torna primária, depois ela vai se tornar através de uma nova envoltória, agora é uma secundária. E vai doando, vai tendo primária, vai tendo secundária, você vai tendo a noção do posicionamento da onda num determinado tempo à sua frente, tá? Falou Huygens, falou difração, tá bom? Certinho, vem comigo então aqui, o número 1 é verdadeiro, não é fake não. Falou Huygens. Falou Huygens, falou Huygens, falou difração, certinho, guarda aí, tá? Segundo, a miopia, que é um defeito da visão, todos nós sabemos, onde as pessoas têm dificuldade de chegar a um objeto distante, show de bola, apresenta um globo ocular alongado. Galerinha, no míope, na minha aulinha eu tenho várias animações, né? Aqui no caso eu só vou mostrar para você, por exemplo, você tem um olho, né? Você tem um olho aqui, esse olhozinho, né? É olhinho bonito, né? Certo? E aí você tem aqui um eixo, né? E você tem um objeto aqui. Esse objetinho aqui, tem um objeto aqui. Como é formado esse objeto no olho de um míope, né? É claro que o objeto é formado o quê? O objeto é formado antes da retina, é a imagem, né? Por quê? Porque o cristalino convergiu muito o olho, né? Convergiu muito os raios. Então, a miopia, a imagem formada antes, miopia antes, hipermetropia depois, né? Então, quando você fala miopia, como a imagem é formada antes da retina, né? Miopia. Aqui é a retina, ó. Aqui deveria ser formado. Então, a pessoa que tem miopia, a imagem formada antes. O olho alongado que ele tem, né? Se ele tem um olho mais curto, né? Mais para cá, né? A imagem seria formada. Então, a miopia se deve ao alongamento do olho. Já a hipermetropia, que é a imagem formada após, se deve ao encurtamento. Fica a dica. Miopia usa lente divergente. Hipermetropia usa lente convergente, tá? Então, galerinha, gostei sim, gostei do segundo caso, do segundo item, verdadeiro. Terceiro, olha que legalzinha, já muda o assunto, né? Mas eu já aproveitei numa questão só para que você pudesse fazer também. Nesse caso, ele fala assim: a turbina de um avião em funcionamento, quando retira calor da fonte quente a 127 graus Celsius e ejeta gases para a atmosfera a menos 33 graus Celsius, você tem uma máquina térmica, né? Que a função dela é de retirar calor da fonte quente e rejeitar calor para a fonte fria, realizando o trabalho, tá? Apresenta o rendimento de 40%. Ele quer saber que rendimento, e falou temperatura, rendimento segundo o ciclo de Carnot, um rendimento hipotético, tá? Vamos analisar? Bom, vamos então analisar esse item. Aqui que eu falei para você, eu analisei o item 2, né? Vamos analisar agora o item 3. O item 1 nós já fizemos direto. O item 3, ele fala o seguinte, vem comigo aqui analisando o item 3. Bom, nesse item 3, o que foi dado para você? Foi dado duas temperaturas. Professor, eu não sei qual a temperatura da fonte quente e nem sei, professor, qual a temperatura da fonte fria. Galerinha, a temperatura da fonte quente é a maior, né? Sempre a maior. Então aqui fica 127 graus Celsius. Tudo bem? E você também tem a temperatura da fonte fria, menos 33 graus Celsius. O que nós vamos fazer?
não utiliza graus Celsius na termodinâmica, né? Quando você estiver fazendo aí gases, né? Substâncias aí, na qual você vai ter que analisar as pressões, a temperatura, o volume, né? Sempre na escala Kelvin, tá bom? Então você vai somar com 273. Deu graus Celsius, soma com 273, soma com 273. Nós já vimos isso em escalas de temperatura, né? Então você tem a primeira temperatura aqui de quanto? De 400, né? É isso mesmo? Né? Isso, 400. Então nós temos aqui 400 Kelvin, é a temperatura da fonte quente, tá? Já essa aqui dá 240, que é a temperatura da fonte fria. Tudo bem? Professor, como é que eu acho o rendimento? O rendimento de Carnot, um rendimento hipotético, é igual 1 menos a temperatura da fonte fria em cima sobre a temperatura da fonte quente. Tudo bem, galerinha? Então você já vai fazendo para minha continha. Fica 1 menos, você vai colocar aqui 240 dividido por 400. Galerinha, 240 dividido por 400, pode fazer aí, dá 0,6. Então fica 1 menos 0,6, professor, 0,4. Professor, então tá errado, a resposta ali era 40%. Galerinha, quando você tem o rendimento e você quer dar a resposta em porcentagem, você vai pegar o 0,4 e vai multiplicar por 100, tá bom? Isso aqui vai te dar um valor de 40%. Então tá certo, professor. Está. Tá certo? Então nós temos aí mais um correto, verdadeiro. Tá bom, galera? Então agora nós vamos fazer o item 4. Item 4. O item 4, uma questão, novamente, mais uma questão teórica, né? O item 4 pode guardar para você, pessoal. Na prova, alunos, na prova, combatentes, na prova, você vai ter mais ou menos entre 7 a 8 questões teóricas, tá? Então fique esperto também na questão teórica. Numa transformação adiabática, olha o nomezinho aqui na prova, olha o nomezinho que vai cair na sua prova domingo. Pode ficar esperto que vai cair a palavra transformação adiabática. Me cobre depois, transformação adiabática vai cair na sua prova. Numa transformação adiabática de um gás, sua temperatura pode diminuir. Desculpa. A temperatura pode diminuir. Então, é o seguinte, numa transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? Professor, é aquela que não troca calor com o meio, é verdade? É. Numa transformação adiabática, o Q igual a zero. Qual é a primeira lei da TD? A primeira TD fala o seguinte, que a quantidade de calor que chega em um sistema, parte dela é transformado em trabalho e parte desse calor é transformado em variação de energia interna que está intimamente ligado com a temperatura. Como Q igual a zero, veja comigo lá, quer dizer que trabalho é igual a menos ΔU. Menos ΔU. Ai meu Deus, o que eu posso fazer agora? O que é que eu faço agora? Né? Bom, nesse caso, você vai, ele falou assim, numa transformação adiabática, a sua temperatura pode diminuir. Pessoal, vem comigo aqui. Temperatura diminuir. Opa! Temperatura para diminuir, vamos ver o seguinte. U está intimamente ligado, é proporcional, diretamente, colocar esse alfa aqui para mostrar que é diretamente ligado com a temperatura. Não é que a energia interna é igual à temperatura, é intimamente ligado, é diretamente proporcional. Então, dá para esfriar numa transformação, o gás pode esfriar, a temperatura pode diminuir numa transformação adiabática? Bom, primeiro, se a temperatura, e ele quer, não fui eu que falei, hein? Ele quer que a temperatura diminua. Temperatura pode diminuir, professor? Ué, pode. Temperatura pode diminuir. Só que nesse caso, se a temperatura diminui, como você tem a energia interna intimamente ligada com a temperatura, o que acontece com a energia interna? Também tem que diminuir, tá? Se a energia interna diminui, você vai conviver comigo que a energia interna final tem que ser menor que a energia interna inicial. Sim, professor. Como ΔU é o final menos o inicial, então você pode falar para mim que ΔU vai ser o quê, então? Negativo.
né? Ou seja, se o final é menor que o inicial, o delta é negativo. Então, pode delta ser negativo? Claro. Se você jogar na formulazinha lá em cima, você vai ser trabalho é igual. Como a fórmula é menos delta U, menos com menos é mais. Quer dizer que o trabalho vai ser mais. Menos com menos é mais. Pode então o trabalho ser mais? Pode. Como também ele poderia falar assim, numa transformação adiabática de um gás, sua temperatura pode aumentar? Também pode. Só que se a temperatura aumenta, o delta U é positivo, o trabalho é negativo. Moral da história. O que quer dizer trabalho positivo? Expansão, pessoal. Expansão. Então, numa transformação adiabática, que é aquela que não troca calor com meio, o gás pode diminuir? Pode. Quando houver o quê? Quando houver uma expansão. Como... O que é um macaquinho, senhor? Não. Quando você coloca, por exemplo, o aerosol no seu subacão, não vai geladinho, aquilo é uma transformação adiabática, claro, porque é muito rápido que ele joga, não dá nem tempo do gás interagir com o meio, já encontra a sua pele. E o que o gás sai? Ele sai lá do aerosol bem comprimido. Quando ele chega em contato com o ar e vai para o seu subacão, ele expande. E quando ele expande, o trabalho é positivo. Houve uma expansão, o trabalho é positivo. Por isso que ele sai geladinho, por isso que a energia diminui, por isso que a temperatura diminui. Beleza? Já o inverso, se fosse assim, numa transformação adiabática, cai na prova para vocês domingo, pode me cobrar. De um gás, sua temperatura pode aumentar. Pode, quando você enche o pneu, né, com ar numa bomba para bicicleta, quando você vai fazendo isso aí, você vai comprimindo e nessa compressão o gás vai aquecer, porque nesse caso a energia final vai ser maior e vai haver uma compressão do gás. Tudo bem, galerinha? Então, gostei dessa questão, envolveu 2, 3 assuntos diferentes, né? Verdadeiro, pode, galerinha. Então, alternativa A de aluno da EAR, que você vai ser já já. Tudo bem? Próximo. Considere uma lente plano convexa. Olha, o nome às vezes na prova é bem interessante, hein? Plano convexa, né? Terminou aí com a palavrinha convexa, né? Convexa. Bom, legal. De vidro imersa no ar, em que o raio de curvatura da face convexa vale 25 centímetros. Se o índice de refração do vidro vale 1,5, pode-se afirmar que a divergência da lente. Galera, é uma questão que faz um tempinho que não cai, mas fica esperto, hein? Equação de Rayleigh, equação do fabricante de lentes. É assim, ó, vergência é igual, assusta um pouquinho, né? 1 dividido por F, que é igual, abre parênteses, N da lente, dividido pelo N do meio, na qual a lente está colocada, menos 1, vezes o inverso do raio 1, mais o inverso do raio da superfície da lente 2. Então isso aqui é a famosa equação de Rayleigh, equação do fabricante das lentes. V é 1 sobre F, que é igual N da lente sobre N do meio, menos 1, abre parênteses, depois vezes 1R1 mais 1 sobre R2. Bom, nesse caso aqui, ele não comentou a distância focal, então você pode muito bem apagar aqui. Vou apagar isso aqui, ó. Não que está errado, mas você pode apagar. Ah, professor, então eu posso colocar o quê? Ah, pelo menos a formulazinha agora ficou menor, né? Vergência é igual. Tá bom? Tudo bem? Então, o que foi dado para você no exercício? Foi dado que a lente é plano-convexa. Galera, uma lente plano, uma das faces é plana e convexa. É esse tipo de lente aqui. Esse aqui é uma lente plano-convexa, tá? De bordos finos, né? É uma lente, no caso, imersa no ar, é uma lente convergente. Bom, toda vez que ele fala a palavrinha plano, repare numa superfície plana, olha aqui, ó, uma superfície plana aqui, ó, esse verdinho aqui, ó. Quanto que vale o raio de curvatura numa superfície plana? Poxa, né? O raio, num plano, uma reta. Então, numa superfície que ele falou plano, o raio de curvatura tende a ser o infinito. Tá? Tudo bem? E nesse caso, vamos colocar R1 então.
R1 tende a ser infinito. Já o R2, ele falou que a face é convexa. Quanto que é R2 o raio? 25 centímetros. E aí que vem a jogadinha que você tem que ficar esperto. Como ele falou a palavra convexa, você tem um raio positivo, galera. Se fosse plano côncava, você teria um raio negativo. Então, essa palavrinha convexa me leva a colocar mais aqui, tá? Tudo bem? Se fosse côncava, seria menos, tá? Bom, por que eu tô falando isso? Que agora, pessoal, é só você jogar na fórmula, com mais um detalhezinho. Como o raio foi dado em centímetro, e você vai achar a divergência em dioptria, dioptria é a unidade de divergência no sistema internacional. E então o foco tem que ser dado em metros, o raio de cobertura tem que ser dado em metros. Ou você divide 25 ali, depois joga lá, ou o bizu do Ricardão aqui. Toda vez que você for achar a divergência aqui em dioptria, que nós vamos achar, qualquer lugar onde você vê 1 aqui, onde tem 1 sobre R1 e 1 sobre R2, se o raio estiver em centímetros, você vai colocar aqui, você vai tirar esse 1 daqui, você vai tirar esse 1 daqui, vai tirar quando precisar esse 1 daqui e vai colocar 100. 100, fica 100, tá? Isso quando você for colocar a divergência em dioptria, que ele sempre vai pedir, ou vai ser dado em dioptria, no lugar do 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, coloca 100 quando o raio for dado em centímetro. Por que, professor? Porque quando você divide 25 por 100, já divide ali no que eu coloquei ali do lado, R2 igual a 25, se você colocar 1 sobre 25 por 100, acaba o 100 em cima, né? Então ali no caso você coloca o 100, o bizu do Ricardão para você, coloca 100 sobre R1 mais 100 sobre R2, quando o raio estiver em centímetro, tá bom? Então agora, pessoal, nada mais a declarar, só jogar na formulazinha, vergência é igual. Galerinha, N da lente foi dada, 1,5. N do meio é difícil não dar. Não foi dado aí para você, só para saber que ele não precisava ser dado, né? Então não é que tem que ser dado para você. Às vezes pode ser que não dê, então eu coloquei de propósito nesse exercício que não deu, mas tem que saber que é 1, tá? N do ar é 1. Menos 1, tá? Fecha parênteses. Como é que vai ficar agora aqui, professor? Vai ficar 100 dividido por infinito. Nossa, professor. Menos 100 dividido por 25. Quer mais, né? Mais. 100 dividido por 25, que a superfície é convexa. Positivo. Professor, 100 sobre infinito. Claro, né, galerinha? 100 sobre infinito. Isso aqui tende a zero. Né? Então você nem precisava colocar. Se for uma superfície plano côncavo ou plano convexa, coloca só apenas 1 sobre R1. Tá? O plano ali, coloca o raio é tão alto que 100 sobre alguma coisa muito elevada dá zero. Então você nem precisava colocar, a fórmula fica menor ainda. Tá? Então se for uma lente plano côncavo ou plano convexa, fica V igual N da lente sobre N do meio menos 1, fecha parênteses, 1 sobre R. Tá? Porque o outro raio tende, a divisão dele tende a zero. Tá? Então agora ficou fácil, né, galera? É só você colocar aqui. Fica V é igual 1,5 sobre 1 dá 1,5. Menos 1, 0,5. Vezes 100 sobre 25, 4. Então, qual é a convergência da lente, professor? Deu positivo, né? Mais 2 dioptria, que é a unidade da divergência. Mais 2G, tá bom? Então, é uma lente com grau positivo, né? Plano convexa, com certeza, isso aí é uma lente de grau positivo, é uma lente para pessoas hipermétropes ou presbíopes, né? Então, a alternativa certa, D. Alternativa D. Certo, galerinha? Vamos pro próximo. Um prisma de vidro. Prisma, que é um prisma, hein, pessoal? Que é um prisma. Vamos colocar aqui um prisma, pra vocês saberem. Prisma. Tem um prisma aqui, ó. Prisma. Né? Vou colocar um prisma aqui, né? E nesse prisma, o que nós temos, né? Nós temos, por exemplo, um raio que incide. Consequentemente, ele vai sofrer um desvio e vai fazer mais ou menos esse perfil, tá? Claro que eu estou sugerindo que o N do prisma é maior do que o N do meio, por isso que ele está aproximando da normal na entrada, tá bom? Então aqui você vê aqui uma reta aqui. Estou colocando para você algumas ideias, tá? A normal.
Tudo bem? Tá certo? Então você tem aqui a abertura, isso aqui é a abertura do prisma, é o ângulo de refringência, tá? Esse aqui é chamado ângulo de incidência, I1. Esse também é chamado ângulo de refração, R1. Esse que é ângulo de incidência, mas ele chama de R também, né? Refração, R2. E aqui o ângulo de emergência, I2, tá? E é claro que tem aqui o meio A e o meio B, você pode jogar Snell, você lembra? Lembra, professor. E aí você tem umas relações entre eles, né? Por exemplo, não sei se ele vai pedir, A é igual a R1 mais R2. Tá? Né? Tô dando uma revisãozinha para você aqui, ó, R1 mais R2. O que mais? Desvio. Desvio é o ângulo que entra, que chega, né? I1, mais o ângulo que sai, I2, menos a abertura, que é o ângulo de refringência, tá? Bom, enfim, todas essas ideias. Ele está querendo saber no exercício quanto que é o N do prisma. Eu chamei o prisma ali do meio B, né? Então ele quer saber o N do prisma, NB, é igual, tá? Então, na realidade, pessoal, você vai ter que jogar Snell, né? Jogando Snell você acha facilmente. Bom, para jogar Snell, vamos lá, vamos definir então a primeira face ali. Então, Snell, Descartes, sempre muito difícil não cair, né? Snell, Descartes, Snell. Snell fala assim, N de A vezes seno de incidência nesse meio, seno de 1, é igual ingefração do prisma vezes seno de R1. Tá bom? Essa é a ideia de Snell. Nunca serei, nunca sei, nada sei, nunca serei, nada sei, nunca serei, nada sei, nunca serei. Enfim, você tem aí. Bom, foi dado os valores? Vamos lá. Foi dado o ângulo de refringência, professor. Muito cuidado, esse ângulo de refringência é chamado A, também conhecido como ângulo de abertura, que a especialista adora falar ângulo de refringência, tá? Ou também ângulo de abertura. Foi dado o ângulo de incidência na primeira fase, foi dado o I1. O I1 é quanto? O I1 vale 45 graus. Tá? E foi dado onde a refração vamos lá. O raio de luz monocromático incide em uma das faces sobre o ângulo de 45 e em seguida na outra face com o ângulo de 30 graus. Então seria R2. R2 seria 30 graus. Tá? Então você tem aí. Bom, para jogar Snell, repare que você precisa do NA, o N do ar, né? Se não for dado, novamente, você pode colocar aí, né? É que ele quer saber, né, nessas condições, o índice de refração do vidro em relação ao N do ar. Então, se você quiser depois jogar e dividir ali. Mas você repare que você tem o I1, mas você não tem o R1. Como, professor? Olha o R1 aqui, ó. Você não tem o R1, né? Então, por isso que você vai vir aqui, ó. Show, né? Vamos achar? Fica assim, ó. Vou colocar amarelo mesmo, para ficar meio carnavalesco. Fica assim, ó. A é igual a R1 mais R2. Tá. Quanto que é o A? 60 é igual. Quanto que é R1? Foi dado. R1 foi dado? Não. Foi dado o R2. Tá, então fica R1 mais 30. Né? Então, galera, você vai achar para mim o R1 de quanto? R1 de 30 graus. Sem medo, agora nós vamos jogar na lei de Snell para achar o N do prisma, tá? NA, foi dado o N do ar? Não, mas eu não quero jogar um, senhor, não foi dado, tá bom, se você não quiser não joga, NA. Deixa aqui NA, não vai atrapalhar. Seno de I1, bom, seno de I1 foi dado 45, seno de 45 graus. Tudo bem? NB é o N do prisma, ele quer vezes seno de R1, seno de 30. Tudo bem? Bom, pessoal, como ele quer saber o N do prisma em relação ao ar, em relação à divisão, né? Então você pode muito bem, bom, primeiro vamos colocar aqui, vamos terminar aqui, fica NA, seno de 45 graus. Às vezes na prova tem que saber, tá? Raiz de 2 sobre 2. Né? É igual NB
vezes seno de 30, meio. Você pode cancelar aqui 2 com 2, né? Então fica NA, vou colocar ali em cima, porque senão vai ficar mais feio ainda. Então vai ficar assim, NA, vou colocar aqui em cima. NA vezes raiz de 2 é igual NB. Como ele quer o N do prisma em relação ao ar, você pode colocar então NB em relação sobre NA. Ah, mas se eu colocar o N do ar igual a 1, você vai achar a mesma coisa. Raiz de 2. É que ele poderia falar, por exemplo, para você, se o meio na qual o prisma está imerso seria um meio desconhecido, o meio X. Aí ele fala, nossa, mas então eu não tenho NX. Mas ele quer a relação do N do prisma em relação ao N do ar. Então você divide, tá? Então a resposta aí desse prisma gigantesco é raiz de 2. C de combatentes. Tudo bem, galerinha? Próximo. Circuitinho bem simples aí também, não é difícil, só para você saber o que é curto, o que é série, o que é paralelo, tá? Então vamos nessa. Bom, no circuito mostrado, todas as lâmpadas são iguais, R1, R2, R3, são 3 resistores. A bateria tem resistência elétrica, a bateria representada tem resistência elétrica específica, tá? Suponha que o interruptor I esteja aberto, tá legal. Então se está aberto, é claro que L4, L5 funciona tranquilamente, enfim, está tudo em série, L4 e L5, né? Assim como L2, R2 e L3 também estão em série. Sabendo que o brilho de uma lâmpada depende da intensidade da corrente elétrica que passa por ela, analise as proposições. Galerinha, antes de mais nada, um conceito bem básico aí, já que você está estudando comigo eletricidade, facinho, você tem aqui primeiro a corrente que está chegando, né? Vou colocar aqui I. Vamos supor que tá aberto aí o interruptor, tá? Quando ele chega ali em cima, ali no ponto, no nó ali, né, na interseção, você vê que vai passar uma corrente aqui, né? Que eu vou colocar aqui uma corrente verdinha, certo? E você vai ter também uma corrente embaixo ali, né? Vou colocar aqui uma corrente vermelhinha. Claro que eu estou supondo até agora que o interruptor está aberto, tá bom? Mas repare depois que quando ele passa aí na lâmpada 6, ele vem para cá com a mesma corrente que está chegando na lâmpada 1, né? Tá? Para você, é claro, né? Fechar o circuito, né? E ao fechar o circuito, novamente, ela vai começar a se locomover, né? Trocando aí as conservações da energia, né? Tudo bem? Então isso aqui é I, isso aqui é o I, isso aqui é o I. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro caso. Ao fechar o interruptor I, o brilho de L4 não permanece o mesmo. Galerinha, eu vou bagunçar, depois eu limpo o desenho. Se você fechar o circuito, fechei a amarelinha ali, ó. O que você fez? A lâmpada 5. Ela ficou em curto. Por quê? Porque a corrente vai passar por aqui, 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 e não vai passar no L5. O L5 está em curto-circuito, tem o mesmo potencial elétrico. Então, L5 não vai funcionar. Se o L5 não vai funcionar, quando você fez o circuito, olha o que vai acontecer. Antes, quando estava aberto, não estava L4 com L5 em série? Estava, professor. Quando estava aberto, você passava essa corrente vermelhinha aí. Quando ele fechou o circuito, ele zerou, ou melhor, a resistência 5 não vai mais funcionar. Então, o que vai acontecer nesse pontinho, que eu vou até colocar aqui, se você não estiver entendendo, vou colocar aqui, ó, esse pontinho e esse pontinho, tá? Vamos supor aqui que aqui seja A e aqui seja B. Quando você não estava com o circuito fechado, não seria, vamos colocar os dois resistores que são dois lâmpadas iguais, então seria qual a resistência equivalente? Se você não tivesse fechado o interruptor. Vamos supor que cada resistência é R, então em série, 2R. Quando você fechou, né? Então, sem fechar. Fechando o interruptor, a sua resistência equivalente linha vai mudar.
Porque quando você fecha o interruptor, você coloca o L5 em curto, a corrente amarelinha não vai passar ali, né? E nesse caso, qual é a resistência equivalente? R. Então, nesse fio AB, nesse fio A, para chegar no ponto B, você teve então a resistência de 2R para R. Quer dizer que a resistência diminuiu. Então, claro que agora vai passar nesses pontinhos AB uma corrente maior. Por que, professor? Resistência é U dividido por I. Quanto maior o I, porque você diminuiu a resistência ao abrir o interruptor, desculpa, ao fechar o interruptor, tá? Então é claro que vai passar mais corrente. Então o que vai acontecer com o brilho da L4? Quando tinha, sem ser fechar o interruptor, o L5 estava funcionando. Então você tinha duas lâmpadas acesas. Quando você liga o interruptor, você coloca o L4 em curto-circuito. Então nesse caso, vai passar o quê? Mais corrente na lâmpada 4. A lâmpada 4 vai aumentar o brilho. E o que ele falou? Ao fechar o interruptor, o brilho de L4 não permanece o mesmo. Perfeito. Então, no primeiro é verdadeiro. Certo. Bom. 2. L2 e L3 tem o mesmo brilho. Galerinha, fácil. Dá uma olhadinha na corrente que passa no L2 e L3, independente se você vai fechar ou abrir o circuito. Não tem a mesma corrente? Por quê? Não está em série? Se está em série, a corrente é a mesma. Se ele falou que são 3 lâmpadas todas iguais, então subentende-se que tem a mesma resistência, então você vai falar que o brilho é o mesmo, perfeito? L2 e L3 tem o mesmo brilho, porque está ligado em série. Então, o segundo, verdadeiro. Terceiro, L1 tem o mesmo brilho que L6. Tem, por quê? Olha o desenho. A mesma corrente que chega no I, no L1, sai também para o L6, porque eles estão em série, né? O L6 está acoplado com o polo negativo da fonte, já o L1 está acoplado com o polo positivo, ambos recebem a mesma corrente. Mesma corrente, as lâmpadas são iguais, o brilho é o mesmo. Certinho, então aqui verdadeiro, verdadeiro. Tudo bem, galerinha? Tranquilo? Certo. 4. L1 brilha mais que L2. Deixa eu ver. Claro, pessoal, porque as lâmpadas são iguais. O L1, quando chega, não está aquela corrente azul? Tá. A corrente azul não se dividiu em vermelho e verde? E as lâmpadas são iguais, tem a mesma resistência. Então, claro que ela dividiu. Então, vai passar menos corrente na lâmpada 2 e 3, né? Do que passa na lâmpada 1, porque a corrente nessas duas, né, na lâmpada 2 e 3 para a lâmpada 4 e 5, ela se dividiu. Então, é claro que o brilho de L1 é maior que o brilho de L2, L3, de L4 e L5. Tá? É maior, porque está associado em série com a fonte e recebe então a corrente total. Então, L1 brilha mais que L2, perfeito. E esta, quem? Esta, mais próxima, lâmpada 2, mais do que L3. Não, galera. E esta, mais próxima ao português aí, gente. E esta, que é a mais próxima, esta é L2, né? E esta, quer dizer, L2, brilha mais que L3. Não, galera, porque L2 e L3 não estão recebendo a mesma corrente, verdinha ali. Então, se as lâmpadas são iguais, são a mesma resistência. Se tem a mesma corrente, tem o mesmo brilho, tá bom? Fake. Legal. Uma questão não é difícil, porém é uma questão literal, uma questão de conceito, tá bom? Tranquilo, galerinha? Então fica a resposta 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A alternativa certa é de batalha. Tudo bem? 1, 2 e 3. Próximo. O primeiro forno de micro-ondas foi patenteado no início da década de 1950 nos Estados Unidos pelo engenheiro eletrônico Percy Spence. Fornos de micro-ondas mais práticos e eficientes foram desenvolvidos nos anos de 70 e a partir daí ganharam grande popularidade, sendo amplamente utilizados em residências e no comércio. Em geral, a frequência das ondas eletromagnéticas geradas em um forno de micro-ondas, né, é de 2.450 MHz. Em relação à física de um forno de micro-ondas, considere as seguintes afirmações. Graninha, só para relembrar, já está batendo na fome, né? Então você tem aqui um forno de micro-ondas. Tá? Aqui você tem, dentro dele, né, um magnétron.
um magnétron. Qual é a função de um magnétron? Né? Transformar a corrente elétrica que chega numa frequência em micro-ondas. Quer dizer que aqui a função do magnétron, isso aqui são micro-ondas. Professor, micro-ondas são ondas de calor? Claro que não, galera. Ondas de calor sugere, né? Será que tem dois micro-ondas? Ondas de calor sugere o infravermelho, tá? Nesse caso aí, só se você colocar no forno normal. Aqui é micro-ondas, né? Micro-ondas emite uma frequência específica e o alimento que está aqui dentro, né? Ao captar essa frequência, começa a agitar as moléculas de água, por exemplo, que está ali. E eles vão captando essa frequência do micro-ondas, vai entrar no fenômeno da ressonância, né? Ressonância. Vai captar a frequência de um dos harmônicos e vai começar a aquecer, porque vai aumentar a sua agitação, vai aumentar a sua energia cinética, vai aumentar a sua temperatura. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a brincar aí? Vamos começar nas alternativas? Vamos nessa. Um forno de micro-ondas transmite calor. Que transmite calor, pessoal, se você colocar no forno normal, né? Tá certo? Falso. Um forno de micro-ondas transmite micro-ondas, nas quais os elementos vão começar a vibrar numa das faixas de frequência do micro-ondas. Então o micro-ondas não transmite calor não, tá? Micro-ondas. Então, nesse caso, o primeiro é fake. Segundo, o comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 centímetros. Bom, agora você vai ter que jogar, né, no vamos lamber ferida. Para que você calcule aí se o comprimento é o certo. Velocidade foi dada? Professor, não foi dado, tinha que ser anulado. Cuidado, micro-ondas faz parte do espectro eletromagnético, que é a velocidade da luz no vácuo. Então você vai ter que colocar 3 vezes 10 oitava. Isso você tinha que saber. Às vezes é dado e às vezes não é dado e não dá para ser colocado aí um recurso para ele que ele vai falar. Tinha que saber, tá? Metros por segundo. O comprimento. Bom, comprimento eu vou achar. Certo. E a frequência? Bom, a frequência está ali 2.450 mega. Também cai mega 10 a sexta. Mega 10 a sexta, é o múltiplo, né? Bom, vamos eliminar um pouquinho, vamos fazer a continha lambda igual. Bom, vamos colocar numa conta fácil? Vamos colocar o seguinte. Professor, se eu fosse o senhor, eu colocava 3.000 aqui para dividir por 2.450. Tá bom, então vou colocar 3.000 aqui, ó. 3.000. O 3 vezes 10 a oitava vai dar 3.000. Então você roubou quantos zeros do 10 a oitava? Você roubou 3 zeros. Então aqui vai ficar o quê? Já ficou 3.000, você aumentou 3, vai diminuir aqui 3 casas. Tudo bem? Tranquilo? Dividido por 2.450 vezes 10 a sexta. Fazendo essa conta, você vai achar 3.000 sobre 2.450, 1,2 aproximadamente. 1,2 vezes 10. 5 com 6, 5 menos 6 menos 1. Isso aqui vai dar 0,12 metros. Professor, está errado. Calma, ele quer em centímetros. Se ele quer em centímetros, você vai multiplicar. Um metro tem 100 centímetros por 100. Tá bom, galerinha? E aí você vai achar um valor mágico aí, né? Em torno de 12. 12 o quê? Centímetros. Então ele quer aproximadamente ali, né? Tá bom? Então o item 2 é verdadeiro. Show de bola. Tá bom, galera? 3. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas dentro do aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes metálicas do forno e na grade metálica que recobre o vidro. Legal, né? Por isso que você não tem o aquecimento da parede, né? Só do alimento. Então vai aqui, ó, reflete. Reflete. Então, se reflete, não aquece, tá? Quem absorve é apenas o alimento. Tudo bem? Então, terceiro, que valeu aí, verdadeiro. Então, você tem a seguinte resposta. 2 e 3, alternativa D.
de desistir? Jamais. Cara combatente, futuro aluno. 18. Regrinha de mão, né? Agora é difícil que mostrar para vocês. Vamos lá. Um feixe contendo raios alfa, beta e gama, respectivamente, penetra em uma região onde há um campo magnético perpendicular à sua direção, conforme a figura. Submetidos a esse campo, os raios alfa, beta e gama descrevem as trajetórias vistas numa das figuras abaixo. Assinale-a. Galerinha, primeira coisa que você tem feixes chegando. Dessas radiações, dessas partículas, né? Estão chegando aí, ó. Aí vai encontrar aqui campos que tem a direção perpendicular à apostila ou à folha que você está vendo, né? Que está entrando ou saindo? Linguinha para fora? Saindo, né? Isso aqui é o B. Tá? O que seria essa setinha para a direita? Seria a velocidade, vetor V. E ele quer saber para onde que vão as partículas, né? Quando você está lançando elas sobre um campo. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Show. Se você analisar bem, você viu que ele colocou ali, né? Alfa, beta, gama. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que você tem que entender é quais são as cargas dessas partículas de emissão, né? Umas são partículas, outras são praticamente energia pura, né? Que é o gama. Enfim, isso aqui é o B. Galerinha, olha só. Analisando, vamos lá. Primeiro, o mais fácil, você não vai esquecer. Gama. Gama é energia pura. Gama, 0, 0. Gama não tem carga. Não tem massa. Só tem energia. Então fica gama, altíssima, né? Raios gama é o último espectro eletromagnético. Se não tem carga, né? Não vai ter força atuando sobre ela. Por quê, teacher? Por quê? Você lembra que força magnética é igual a Q, isso em módulo, né? Quero você bonita, senão, que é o ângulo entre o V e o B, tá? Deixa aqui, ó. Como a carga é zero, como o como gama tem carga zero, não tem força magnética atuando nela, sobre a ação daquele campo, tá bom? Então a força magnética vale zero em gama. Então, galerinha, eu já vou me arriscar em colocar o gama aqui, ó, vermelho de gama. Ó o gama aqui, ó. Pronto, não vai sofrer desvio esse raio gama. Tudo bem? Tranquilo? Professor, eu já eliminei. Dele tá totalmente furado ali, né? Você já eliminou quem? Você já eliminou a C. A D nem olha, certo? Tudo bem? A D falou que eles não se dispersam. Eles chegam 2 e penetram, fica 2 ali só. Tem nada a ver. Então você já eliminou a C. Não é a C, porque tá falando a C porque o gama desceu, tá vendo? Foi para baixo. Agora, alfa e beta. Agora, pessoal, cuidado. O alfa, você tem que saber que o alfa é simplesmente a configuração de 4 e 2. São partículas pesadas, né? O alfa são cargas positivas. E como é que fica agora? Tem que ser a regrinha da mão esquerda, né? Que eu tenho que ficar fazendo aqui, você faz aí também, tá? Nesse caso é o seguinte: mão esquerda, mão direita, você que sabe. Foi, que é o polegar, bom, que é o indicador, viajar, que é o dedo médio. Eu tenho que fazer olhando aqui, que você vai fazer também aí, tá? Foi bom viajar, foi bom. O B tá apontado o quê? Tá apontado saindo da folha, certo? Tudo bem? E você tem o V, que é lançamento, tá? É que eu tenho que tomar cuidado, que aqui tá espelhado, pessoal, então fica ruim eu explicar para você, tá bom? Faça aí, tá? Você tem foi bom viajar, é o indicador apontando para o seu nariz. Está olhando assim, tá bom? É o indicador apontando para o seu nariz. E o V tá entrando, né? Tá indo, né? Foi bom viajar, o V tá indo aqui, ó. Então fica assim, ó. Fica assim, tá? O B saindo e o V
Tá para direita. Para onde está apontado o polegar? Foi bom viajar. Foi bom viajar. O B saindo, né, da folha. O V, o dedo médio, indo para a direita, com vocês aí. E o F não está para baixo? Tá. Nossa, professor, então, na regrinha da mão, né? O F está apontado para baixo. Vou até colocar aqui. Está agindo para baixo, professor. Então, professor, se a força magnética que está agindo nessas partículas está apontada para baixo, tanto a carga alfa como o beta vai dar uma declividade para baixo. Não. Porque o alfa é positivo. Então, é claro, se a força é para baixo, vamos então analisar aqui a partícula alfa. Aonde que vai a alfa? Vou pegar de baixo aqui. Alfa é vezes aqui, ó. Tudo bem? Para baixo. Que ela vai de acordo com a regra da mão esquerda, né? E nesse caso, isso aqui seria a partícula alfa. Professor, e beta? Beta é um outro detalhe. Beta seria elétrons. Beta não tem massa e tem carga -1. Ah, então a partícula beta é negativa? Sim. E o que eu faço? Você vai fazer a regra da mão de novo, a mesma coisa, vai dar para baixo, mas como a carga é negativa, você vai ter uma força negativa magnética. E o que é uma força negativa? É o vetor oposto que você achou ali, né? Então, na carga beta não vai agir uma força para baixo, como agia no alfa, que é positivo. Carga negativa, depois que você faz a regra, inverte a força. Então, a força na carga F vai ser para onde? Para cima. Tudo bem? Na carga beta, tá? Então, galerinha, vamos colocar a beta aqui, vamos colocar um azulzinho. Ó, beta, vamos pegar esse aqui, ó. Beleza, galera? Esse vai ser beta. Muito legalzinho, relacionado com a ideia de campo magnético nessas radiações aí. Beleza? Regrinha de mão e vamos embora, tá? Então, a resposta é o quê? Gama passa batido, beta para cima, alfa para baixo. Alternativa certa, certinho, né? Foi bom viajar, alternativa certa, certinho, professor, lindo, lindo. Então, alternativa certa, alternativa A. De aluno combatente, tudo bem? Próximo. 19, bacaninha, né? Não chegava a cair colisão bidimensional, mas nas últimas provas estavam caindo, ou caiu pelo menos uma ideia. Eu coloquei aí numa premonição, né? Vamos colocar aqui, chegando aqui, uma retinha. Vamos colocar uma segunda retinha para cá. E vamos colocar uma outra retinha para cá. Tá? O que vai acontecer? Primeiro vai ter uma bolinha. Essa bolinha A. Ela vai colidir com uma bolinha que está aqui. Bolinha B. Tá? O que vai acontecer? A bolinha A, tadinha, vai embora. Ai, não gostei. Foi para cá. Após a colisão. E para cá, a bolinha B vai encontrar uma outra bolinha. A bolinha C. A bolinha B que encontra a bolinha C. Tá? O desenho tá tudo aí bonitinho para vocês, né? Tá legal, professor. E aí? Aí eu queria chamar a atenção de vocês. Estou desenhando, tá? Aqui você tem um ângulo de 30 graus. E aqui você tem um ângulo de 60 graus. Tá? Bom, foi dado para você massa, velocidade, está tudo aí, bonitinho mostrado. Não preciso colocar aqui, né? Então ele fala o seguinte. A partícula A de 4 kg se move em uma superfície plana horizontal com velocidade de 3 metros por segundo. Tá cheio aí, tá? B de 3 kg e C de 1 kg estão inicialmente em repouso. Após chocar-se com B, a partícula A sofre um desvio de 30 graus em sua trajetória, prosseguindo com velocidade de 3 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Tá? Conforme a figura, ponto. Já a partícula B sofre nova colisão frontal com a partícula C, ambas prosseguindo juntas com a mesma. Show de bola. Tá legal. E aí, galerinha, ele está perguntando quanto vale essa velocidade, que depois elas ficam juntas.
Professor, o senhor quer essa velocidade aqui depois da colisão, né? Sim. Antes eu tenho que achar essa velocidade que B vai chegar em C, pessoal, para estudar a colisão B com C. Mas antes eu tenho que estudar a colisão A com B. E falou colisão, galera, falou colisão, o sistema é chamado isolado. Então eu vou primeiro analisar a colisão de quais esferinhas, de quais bolinhas? A e B, tá? Falou colisão, o que se conserva? Sistema isolado, quantidade de movimento, tá? Então você vai ter que colocar para mim o seguinte, que a quantidade de movimento final em vetor é igual à quantidade de movimento inicial em vetor. Tudo bem? Mas temos um probleminha aí. Nós temos uma colisão, a princípio ali, inicialmente, ela fica unidimensional. Depois ela se divide para ser bidimensional. Então, quando acontece isso, você tem que analisar e escolher o eixo mais indicado para você fazer a questão, que seria, no meu caso, o eixo X. Por que o eixo X? Porque quando a bolinha está andando, ela está andando e ela está paralelo ao eixo X, né? Então, eu vou analisar o seguinte, colisão A e B. Vou fazer assim, quantidade de movimento final no eixo X é igual à quantidade de movimento inicial no eixo X. Tudo bem? Não é difícil. Como é que fica, então, a quantidade de movimento final no eixo X para cada uma delas? É a quantidade de movimento final do sistema, não é só de uma bolinha, não. Só se tiver uma bolinha só no final. Mas é do sistema. Então, fica assim. Quantidade de movimento final no eixo X seria Q' A no eixo X mais Q' B no eixo X. Tá bom? Estou analisando o eixo X. Que é igual a QA, que é o início. Por que você não colocou no eixo X? O A já está no eixo X no início, tá bom? Agora você abre a fórmula. O que é Q'? VA no eixo X. Tá bom? Mais Q'BX, MB, VB no eixo X, linha. Tá bom? É igual, o que seria o QA? VA, inicial. Tá certo? Eu peguei o A, que tá verdinho, fiz assim, ó, em X, e o B, que tá azulzinho, também em X, tá bom? Agora você vai jogar valores, pessoal. Agora eu vou aqui embaixo, tá? Massa de A, você vai me ajudar. 4. Estou jogando ali. Velinha AX. Você vai decompor no eixo X. Você vai decompor. Ao decompor o A no eixo X, ó, você não vai com o ângulo de 30? Então fica no lugar do velinha AX, fica velinha A vezes cosseno de 30. Tudo bem? Tranquilo? Tá legal. Mais massa de B. Foi dado massa de B, não foi? Foi 3. Estou jogando ali em cima. Ó. O que seria V'X? Seria V'B vezes... Agora, você vai aqui no X, ó, o B no GX. Você vai com... Agora é cosseno de 60, tá bom? Cosseno de 60. Nossa! Cosseno de 60. É igual, qual a quantidade de movimento inicial? É só lá que tem movimento, o B não estava, o B estava parado no início, né? Massa de A, 4 vezes a velocidade com que chega. Qual a velocidade? 3. Tudo bem, galera? Vamos continuar? Vamos lá. 4, V'A. Se você olhar na figura, foi dado V'A. Tá lá, ó. 3 sobre 2, raiz de 3. Tudo bem? Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2, mais 3 V'B, que eu tenho que achar. Você vai achar a V'B que vai sair e vai bater em C, né? Isso, V'B, cosseno de 60, meio, é igual a 4 vezes 3, 12. Tá bom? Bom, agora matemática. 4 em cima,
com 2 vezes 2, 4 embaixo, eu corto. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. 3 vezes 3, 9. Então fica 9 é igual 3 V'B dividido por 2. Opa, é igual? Mais, né? Mais. Aqui é mais. Vou pegar uma borrachinha aqui. Então fica 9, né? Mais 3 V'B dividido por 2 é igual a 12, tá? Vamos isolar? Fica 3 V'B por 2, deixa aqui, é igual a 12 menos 9. Estão acompanhando? Então fica 3 dividido por 2 V'B é igual a 3. V'B é igual a 2 metros por segundo. Bom, achou V'B? Achei. Agora vai ficar mais fácil, porque agora B e C é uma colisão unidimensional, tem uma direção só. Então nós vamos analisar agora a colisão, vamos colocar aqui, colisão de quem com quem? Colisão de B e C. Tá bom? Agora, vamos lá. Mesma coisa. Só que agora você não precisa analisar em x, y. É uma direção só. Então fica Q final é igual do sistema, é igual ao Q inicial. Tá? Então agora, no fim, você tem que saber que eles estão juntos. Então é uma massa só. Então você pode colocar assim, o que seria o Q final? Seria a massa de B mais a massa de C. Lembra que Q é igual a M vezes V? Vezes a velocidade que tanto ele está pedindo. Vou colocar agora a vetor aqui só para definir o que ele quer, tá? Ele quer saber a velocidade com que elas ficam juntas, tá bom? Tudo bem? É igual, no início, igualzinho que eu fiz A com B, lembra que o B estava parado? Quando você faz B com C, o C está parado inicialmente. Então só tem o que aqui? MB vezes V'B, que tanto eu achei aquela hora para poder jogar aqui para acabar o exercício, tá bom? Vamos somar as massas? Quanto que é a massa de B? Só olhar no desenho. É 3. E a massa de C? A massa de B vale 3, a massa de C vale 1, 4. 3 mais 1, 4, tá? Então fica 4 vezes V, vamos colocar aqui em vetor, só para falar que eu estou achando aquilo, né? É igual massa de B é 3, vezes a velocidade, que eu achei que é 2, tá bom? Então fica V em vetorzinho, só falar que eu achei, fica 6 dividido por 4. Então você tem aqui uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Muito legal essa questão que envolveu colisão, né? Um pouco já típico da especialista, mas quem sabe fica esperto nesse tipo de questão, tá bom, galerinha? Bacana, a resposta certa, a alternativa A de aluno. Aluno aspirante, e vai passar na prova, se Deus quiser, com certeza, tem que se dedicar. Número 20. Durante o processo de entrar em um túnel e sair completamente, bom, já está meio batido uma questão assim, né? Mas só para você ter uma ideia, você tem aqui, por exemplo, a estradinha, e você, por exemplo, tem um trenzinho aqui, né? Vamos colocar um trenzinho aqui. É trem ou panela de pressão, né? E aqui, por exemplo, você tem um túnel. Você tem um túnel aqui, ó. Né? Tá? E é claro que você, quando ele vai ultrapassar, né? No início ao fim, você lembra, né? Que você sempre tende a somar, né? A gente fala isso, explica através de várias animações. Você vai ter que somar, quando ele para percorrer todo, para ultrapassar totalmente, você vai ter que somar o comprimento do trem mais o comprimento do túnel, tá?
Então aqui, só para você ter uma ideia, eu vou chamar o comprimento do trem, como eu chamei de vermelhinho, de X. Vou chamar o comprimento do túnel, chamei de yellow, amarelinho, de Y, tá? Deixa aqui, só para efeito de curiosidade, tá? Tá. Então você tem esse ΔS total aqui, que é X mais Y, tá bom? ΔS total. Bom, vamos lá. Durante o processo de entrar em um túnel e sair completamente dele, a velocidade de um trem varia em função do tempo de acordo com o gráfico. Sabendo que o túnel tem comprimento de 280 metros, ele quer saber quanto que vale o comprimento do trem. Galerinha, a questão é bem legalzinha, por quê? Para eu achar o ΔS total, é claro, se eu achar o ΔS total, você tem que ter o X mais Y, mas dá para achar o ΔS total no gráfico. Não creio. Crê. Toda vez que você tem velocidade em função do tempo, se você acha a área, você acha o deslocamento. Então aqui, por exemplo, eu posso falar que a área que você está vendo chamar de área 1, que eu coloquei aqui um azulzinho, tá? Depois você tem outra área. Porque você tem o quê? Velocidade em função do tempo. Vou colocar aqui área 2. Essas duas áreas será o comprimento total da ultrapassagem. Tudo bem, galera? Então, toda vez que você tem velocidade em função do tempo, se você acha a área, você tem numericamente o ΔS. Tá bom? Tudo bem? Então vamos achar a área 1. Coloquei em azul, vou colocar azul. Área 1. A área 1 é igual. Primeiro, galera, isso aí não é um retângulo? Base vezes altura. Tá? Então você vai ter, qual é a base? Bom, 0 a 1, 1. Você vê que é 1 vezes 10 a menos 2, né? Olha a hora lá. 10 a menos 2, tem que colocar aqui. Base. Altura, 20. Então você vai ter o que aqui? Né? Você vai ter 20 vezes 10 a menos 2. Deixa assim que depois a gente arruma. O que? Quilômetros. Por que quilômetros? É porque você achou o ΔS, você não pegou velocidade de quilômetros por hora com hora? Então é quilômetro, tá? Vamos achar agora a área 2. A área 2. A área 2 vai ser base também vezes altura. Tá certo? Então, quanto que é a base? Quanto que é a base? Bom, agora... base vezes altura. Isso é um trapézio, né, professor? Trapézio? Diferente, né? Trapézio é quadro de um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Vamos fazer então, alunos combatentes, base maior. Vem cá no desenho comigo, ó. Base maior, isso aqui, ó. Base maior, né? Base são lados paralelos, vai do 0 ao 30, então fica 30. 30. Mais base menor, vem comigo no desenho. Esse pequenininho aqui, ó, tá paralelo. De 0 a 20. 20. Vezes altura. Altura isso aqui, vem comigo, ó. De 1 até 2. Dá 1, né? Então fica 1, só que vezes 10 a menos 2. Sobre 2. Tá? Então você vai ter uma área 2 aqui de quanto? Área 2 de 30 mais 20 dá 50. 50 por 2 dá 25. Então fica 25 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? O quê? Quilômetros. Tá certo? Fiz tudo certo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. Você tem ali base vezes altura. Base vezes altura. 1 vezes 20. Sim. Certo. 20 vezes 10 menos 2. Tá. Depois você tem base maior. Certinho. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver o que vai dar isso. Bom. Tá certo? Certo, professor. Você achou as duas áreas. Tá. Então vamos lá. Quando vai dar isso aqui? Você vai ter o ΔS total. O ΔS total é a soma das áreas. ΔS total
é a soma das áreas. É área 1 mais área 2. Não sei porquê, não sei se está certo, mas eu vou dar uma olhada. Se estiver errado, vou ver. Ah, não, está certo sim. Você vai somar. Então fica 20 vezes 10 menos 2, mais 25. Mantenha o 10 menos 2, 20 mais 25, 45. Tá bom, pessoal? Posso ver direto? 45 vezes 10 a menos 2. O quê? Quilômetros. Professor, vamos passar para metros aqui logo, vai? Vamos passar. Para passar para metros, você multiplica por 10 a terceira. Então você vai ter um ΔS total, que é a soma dos dois, né? Comprimento do túnel mais do trem, igual a quanto? Vai ficar 42 vezes 10 a 1. 42 vezes 10 da primeira, 42, porque 10 é menos 2, com 10 a terceira dá 10, né? 45 vezes 10, 450. Ou seja, comprimento total que o trem deslocou desde o início até o final, total de 450 metros. Tudo bem? E aí você vai jogar olhando a conta lá em cima. Ó. O que seria o ΔS total, professor? O ΔS total seria o que eu chamei de X mais Y. Tá bom? É um corpo extenso, ultrapassando um corpo extenso, você soma os comprimentos. Fica 450. É igual, quanto que é o X? É o comprimento do trem, professor, ele quer. Mais, quanto que é o Y? Foi dado, 180. Então, você vai ter 450 menos 180, 170, galera. 170 metros. Esse é o comprimento da bagaça aí, do trem. Tudo bem? Alternativa B, de batalha, de guerra, de aprovação. Galerinha, próxima questão, 21. Eita, nós, questãozinha show de bola. Você tem uma questão que envolve aí, né, a lei de Lenz. Show de bola. No esquema montado, uma espira fechada foi presa a um quadro de madeira, apenas moldura, por 4 elásticos, de tal modo que podemos empurrá-la para dentro ou trazê-la para fora do plano do quadro. Uma aranha aí, né? Uma teia de aranha. Sistema semelhante a uma cama elástica. Com ela vamos realizar um experimento denominado de indução magnética. Na espira foi conectada uma lâmpada L de baixa potência e de baixa tensão através de um soquete. O experimento consiste em acender a lâmpada sem usar pilhas. Como, professor? Indução eletromagnética. Mas apenas um ímã. O operador, segurando na haste do ímã, poderá movimentá-lo para frente ou para trás e até mesmo realizar um MHS. Bom, sempre na direção de um eixo perpendicular à espira, o qual passa pelo centro. Então vamos ao experimento. Galerinha, vamos lá. Não perca a ideia. Não perca a ideia. Primeiro, você tem uma espira. Antes de mais nada, eu vou rapidamente lembrar aqui. Você tem uma espira aqui. Tá? Você tem uma espira. Claro, já coloquei ela pela lateral. Tá legal. Uma espira circular. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um ímã. Esse ímã tem os polos, né? Se você analisar bem ali, foi falado aqui um polo norte e um polo sul. E o que você tem quando você tem um ímã? Você tem as linhas de campo, que ela tem a particularidade de sair do norte e entrar no sul, tá? Então aqui, ó, tá? São as linhas de indução, tá bom? Por quê? Só para lembrar para você o que a lei de Lenz diz, né? Bom, quando você tem, isso você não pode esquecer, tem que ter movimento, ou da espira ou do ímã. Então eu vou colocar aqui um movimento, velocidade. Tem que ter movimento. Quando o ímã se aproxima dessa espira, essa aproximação vai induzir na espira um campo magnético para se opor à causa do aparecimento aí dessa aproximação, que seria o quê? Quanto mais você aproxima, mais linhas de indução vão entrando na espira. Então você vai aumentar o fluxo.
aumentar o fluxo magnético. E esse aumento de fluxo vai gerar corrente elétrica. Então, galerinha, como está apresentando, chegando o norte que está aumentando, a Inspira falou assim, pode parar. A Inspira falou assim, vamos parar com essa bagunça aí. Pode parar, vamos frear. Freia. Então ela produz um campo para parar. Esse seria um campo produzido pela Inspira, tá? Onde vai fazer frear esse acréscimo do campo, tá? E nesse caso, você vai ter nesse estilo aqui, né? Para parar, as linhas de indução também saem da Inspira. Tá vendo que tá uma setinha para lá? Então aqui só pode ser o que da Inspira? Também sai. Então aqui só pode ser o norte da Inspira. Então eu vou colocar aqui, ó, norte da Inspira, que tá do lado, tá? O norte tá à direita, aí que ficou muito pesado o desenho. E aí você vem a regrinha da mão, a regrinha não só da mão, mas da perninha, que eu ensino na aula. Aí a flechinha. Então você tem a polaridade norte. Então você tem na Inspira essa corrente nesse sentido aqui, ó. Isso aqui é chamado corrente induzida, tá? Foi induzido por quê? Pela aproximação do ímã, tá bom? É claro, não vou fazer depois outro, só para você entender o seguinte. Quando aproxima, veja bem, não aproximou o norte? Aproximou. Não formou no lado direito da Inspira. Eu desenho o N do lado esquerdo, mas do lado direito, tá? Que está pesado ali. Formou o mesmo polo. Por quê? Devido ao princípio da conservação da energia, você vai ter que, como está chegando ali no caso, esse aumento das linhas de indução, forma-se uma coisa para frear. Então ela vai perder energia cinética, mas devido à conservação de energia, como ela perde velocidade, ela tem que ser transformada em outro tipo de energia, porque energia mecânica tem que ser conservada. O que tinha antes ali, sem um campo magnético na Inspira, tinha a energia cinética do ímã. Como está aproximando, o ímã vai frear, vai perder energia, não vai? Mas vai ter que ser transformado em outra. Na natureza, nada se perde, nada se gueta e se transforma. Então você vai ver que essa energia perdida é transformada em energia elétrica, por isso que forma corrente induzida, tá? Tem que ter movimento, mas a regrinha é fácil. Como você viu, por que formou o norte? Porque às vezes pode pedir para você também as polaridades. Então a brincadeira é o seguinte, pessoal, eu sempre comento na aula. Se as polaridades tiverem, quando o ímã ou a Inspira aproxima, quando houver a aproximação, como você está vendo que foi no meu exemplo, e o exemplo foi dado também no desenho, quando há aproximação, quais são os polos, tanto que está chegando como da Inspira? Mesmo nome. O senhor não entendi. Ué, não foi colocado o norte chegando na Inspira? Foi. Então, qual é o polo formado na Inspira? Do mesmo nome que chega. Se fosse chegar do sul na Inspira, formaria na Inspira o sul, seria um sentido, no caso, horário, tá? Então, quando é aproximação, forma as polaridades do mesmo nome, norte-norte. Quando há o afastamento, a Inspira não quer que afaste, sempre é do contra, né? Quando há um afastamento, vai acontecer a diminuição do campo, né, do fluxo, aí ela tem a polaridade diferente para atrair. Então, nomes, mesmo nome, nomes diferentes. Mesmo nome, quando eu falo mesmo nome, né, subentende-se norte, norte ou sul e sul, para cada um dos dois, tá bom? Agora, nomes diferentes. Vou colocar aqui, fica estranho, né, mas vamos lá. Nomes diferentes. Quer dizer isso, professor? Quer dizer, se a Inspira for norte, quando há afastamento, o ímã é sul. Se a Inspira for sul, o ímã é norte. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Mas tem que haver esse movimento. E aí, pessoal, com essa corrente induzida, você viu que foi colocado ali? Professor, foi colocado uma lâmpada aqui, ó. E nesse caso a lâmpada vai o quê? Vai acender. Sem a presença, no caso, de uma bateria, só pelo movimento, tá bom? Agora, se aproxima e se afasta, também é uma corrente alternada. Tem que ter movimento, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá nas alternativas. A. Se o operador aproximar da Inspira o polo norte do ímã, que eu acabei de fazer, a lâmpada não vai acender, pois não ocorreu variação do fluxo. Claro que vai acender. A lâmpada só não acende se a Inspira ou o ímã não houver velocidade relativa entre eles. Se houver a distância entre eles igual, tá? Então, falso a primeira.
vai acender. B, se o operador aproximar da espira o polo sul, tanto faz, norte ou sul-norte. Eu coloquei ali, porque ele pode fazer assim também, depois pode inverter. Não importa, se inverter, vai acender desde que haja movimento. Porém, agora na espira do lado ali voltado para o ímã, vai aparecer, se aproximar o sul, agora vai ser o sul também, né? Porque aproximação, mesmo nome. Primeiro eu fiz norte, deu norte. Se for o sul, vai dar sul, mas a lâmpada vai acender. Vamos ver o que ele falou. Se o operador aproximar da espira o polo sul do ímã, certo? A lâmpada vai acender. Show! Mas se apagará assim que o operador puxar o ímã de volta. Não, pessoal, puxando o ímã, vai formar agora na espira outra polaridade. Mas a lâmpada funciona com corrente alternada, tá? Falso. Só não vai acender, galera, se ele parar de fazer o movimento. Parou. Não faz mais nada. Aí apaga. Tudo bem? Porque aí não muda, não varia o fluxo. C. Se o operador realiza um MHS de vai e vem, mantendo sempre a direção do eixo central, a lâmpada acenderá apenas na aproximação do ímã. Não, pessoal. Aproxima ou afasta em MHS, sempre vai, apenas alternando a corrente, mas ela vai sempre ligar. Falso. D. Quando o operador aproximar o ímã com o polo norte virado para ela, acabei de fazer, ela será repelida na cama elástica. Quem está na cama elástica? Não esqueça que na cama elástica está a espira. A espira está numa cama elástica. Tá? E é claro que se por acaso ela se forma norte, e nesse caso, porque está chegando norte, o norte vai acontecer com a espira. Ela tende o quê? A esticar essa teia aí, né? Porque ela vai ser o quê? Ela vai ser repelida pelo ímã, tá? Porque formou polos iguais, tá? Vamos ver o que ele falou. Quando o operador aproximar o ímã com o polo N virado para ela, como mostra a figura, ela será repelida na cama elástica. Sim, ela vai ser afastada, né? Pela polaridade do ímã. E se polarizar com um polo norte, beleza? Quando aproxima, já que aproximou o norte, também vai formar nela o norte, mesmo nome. Justificando a repulsão, perfeito. De modo oposto, quando o ímã for afastado, ela será atraída e será convertida no polo sul, claro, porque quando afasta, né? Quando afasta o sul, aí no caso ela vai ser polaridade igual, né? Desculpa, polaridade diferente. Quando afasta, depois ela vai ser o quê? Ela pode ser atraída. Ela repele, atrai. Repele, atrai. Então, fica assim na teia. Tá bom? Tudo bem? Em ambos os sentidos, a lâmpada vai acender. Perfeito. Isso que eu queria ver. Tá, pessoal? Verdadeiro. Na minha aulinha eu mostro tudo isso aqui com animações, tá? Então, alternativa D. Tudo bem, galera? Bom, bem legal. 22. Fala muito. 22. Fala muito. 22. Fala muito. Mas, olha, eu vou fazer uma brincadeirinha com você, que daqui até aqui, ó. Você pode eliminar. Acontece muito isso, né? Claro que, tadinho, vocês nem enxergam isso, né? Porque vocês com receio, você lê tudo, né? Mas olha só, tudo que eu grifei aqui, vou poluir agora aqui, sacanagem, né? Ó, nem vejo. O exercício começa assim, ó. Um gás que é frequentemente monitorado é isoflurano, que é frequentemente monitorado é o isoflurano, um anestésico inalatório que possui massa molecular. Aí sim, como é o exercício, foi dada a massa. Uma molécula ionizada desse gás com carga, foi dada a carga. E se move com velocidade, foi dada velocidade. E ele está falando que é uma trajetória perpendicular, por isso que ela vai ficar o quê? Ficar sempre circulando, né? E foi dado o raio. Ele quer saber qual é o campo magnético na qual essa carga foi introduzida para ela sofrer essa deflexão. Galerinha, isso aqui no caso é o que acontece quando você coloca a carga sobre a ação de campos magnéticos. Vai ficar sobre a ação de forças, né? Dependendo de como você jogar. Nessa questão específica, como é um movimento circular, você tem a brincadeirinha que eu falo para você, é o seguinte, para você guardar, né? Você pode colocar assim, ele está pedindo o campo, né? O B. Então aqui você vai pensar no Rabibi. Então fica R é igual, né? Então aqui fica massa da carga vezes a velocidade sobre o módulo da carga vezes B.
é a famosa frasezinha Rabibi, me vê um quibe. Rabibi, me vê um quibe. Fique até ali perto, né? Tudo bem? Se ele pedisse o período, todos os dois pimentados quibes. Vou até colocar aqui, para você recordar, quem sabe que é na prova. Todos os dois pimentados quibes. Que você pergunta para o Habib, qual quibe que você quer? Todos os dois pimentados quibes. Habib, me vê um quibe. Bom, todos os dois pimentados quibes. Bom, aqui foi só para você analisar, tá? Nesse caso, você vai jogar a primeira formulazinha, porque foi dado RAI, foi dado MAS, foi dado Q, foi dado V. Então é só você jogar, galera. Vamos jogar na formulazinha. Quanto que é o RAI? Senhor, o RAI foi dado 0,1. Vamos colocar em potência de 10? 0,1, né? 1 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? É igual. Quanto que dá o outro aí? Bom, aí você vai colocar os valores aí para mim, ó. Vamos ver. Quanto foi dado a massa? Só pegar ali, ó. 3 vezes 10 a menos 25, professor. Então vamos lá. 3 vezes 10 a menos 25. Perfeito. Vezes velocidade. Vamos lá. 8 vezes 10 a terceira. Certíssimo. 8 vezes 10 a terceira. Tá tudo no sistema internacional, tá vendo? Tudo bem? Tá legal, professor. E agora o quê? Foi dado lá, ó. É o elétron. 1,6 em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Vezes quem? Vezes o B que você quer. Tudo bem? Não se assuste com a continha, que é fácil. Ó, vamos colocar aqui, ó. 8 cancela com 1,6. Tá? Vai achar o número 5. Tudo bem? Então agora eu vou isolar o B, tá bom, galera? Isolando o B vai ficar igual. Vamos lá? Se apavora com a conta, não. 3 vezes 5, ficou ali, né? 3 vezes 5, 15. Então fica 15. 15 vezes 10 menos 25 mais 3 menos 22. Tudo bem? Embaixo não vai ficar, o B subiu, vai ficar 10 a menos 1, que vai multiplicar 10 a menos 19. Vai ficar 10 a menos 20. Tudo bem? B vai ficar igual a 15 vezes 10 menos 22 menos 20 vai dar menos 2. E se você andar para a esquerda, 0,15. Que lindo, né? 0,15 Tesla. Tudo bem, exercício? Tranquilo? Fez lembrar? Show de bola. Alternativa combatentes. 0,15, alternativa C. Tranquilo? Beleza? Sossegado? Next. Em um vídeo escolar, um aluno usou um espelho esférico para representar suas emoções. Num momento falava, eu me sinto grande. Pessoal, sinto grande. Espelho côncavo, que é o único que amplia a visão, né? Amplia o tamanho, né? Já o espelho convexo apenas amplia o tamanho do campo visual, diminuindo sempre o tamanho do objeto. Então, eu me sinto grande. Espelho é côncavo. Bom, e se posiciona, eu me sinto grande com o dobro do meu tamanho. Opa, dobro. Imagem, opa, vamos colocar outra corzinha, senão fica muito pesado. Imagem, ele falou, hein? Imagem é o dobro do objeto. Se você ver, você tem o A no espelho, é I dividido por O. Então, o A é igual, se você substituir, fica 2O dividido por O. Então, você tem um A igual a quanto aqui? O A é igual a 2. Esse A é igual a 2 para falar que a imagem, sente grande, é ampliada. E é o dobro. Bom, professor, se por acaso ele já falasse como é que foi que eu me sinto o dobro, já colocava A igual a 2? Perfeito, mas eu quis mostrar para você, tá bom? Tá. Em outro momento, quando ele se posicionava a 20 centímetros do vértice. Posição do objeto ao espelho, vértice ao espelho, P. P igual a quanto? 20 centímetros. Certinho. Olha o que você tem? O A e o P, tá?
Bom, em outro momento dizia, e via uma imagem de forma que correspondia à sua fala, tá? Em outro momento dizia, minha vida esteve de pernas para o ar. Depois ele ficava de ponta cabeça, porque ele chegou, no caso, ele pode sair um pouco mais do foco, né? E para aproximar mais do centro de curvatura, ele já fica de ponta cabeça. Se tiver entre o foco e o vértice, fica grandão. Pergunta, galerinha. E colocava o cenário invertido no espelho, tá? Para falar que o espelho é côncavo. Primeiro, nesse caso, o espelho usado no vídeo escolar era, primeiro, côncavo, porque foi uma imagem ampliada. O único espelho que forma imagem ampliada, o espelho é côncavo. Se você esqueceu disso aqui, você vai achar o foco, né? Se você achar o foco e o foco for positivo, ainda mais ainda vai falar que o espelho é côncavo, tá? Ele quer saber qual é o espelho e qual é o raio de curvatura. Galerinha, formulazinha, A é igual. Lembra quando você tem aqui o F e o P? Então vai colocar em cima F sobre F menos P. Tá bom? Tudo bem? Então você vai ter um A aqui, ó. A é igual. Opa, o A você já tem, perdão. O A você já tem. Então você vai colocar 2. A imagem, né? É direita, o A é positivo. Depois que ele inverteu, viu o cenário de perna por ar. Você vai ter ali F, você vai achar sobre F menos 20. Tá bom? Multiplicando em X fica 2F. Já vou multiplicar, ó. Menos 2 vezes 20, 40. É igual a F. Já fiz a distributiva, tá? O F vai para a esquerda, 2F menos F. F. Menos 40 para a direita, 40. 40 centímetros. Professor, o que ele quer? Cadê a resposta 40? Não, ele quer o raio. Então, o raio, não pode esquecer, é o dobro do foco. E aí você vai ter um raio de 80. Perfeito, galera? Então, você tem espelho côncavo, raio 80. Alternativa certa, alternativa A. Tudo bem? Vamos para o próximo. Chegou o último, né? Vamos lá. O último tem a ver com campo elétrico, né? Trabalho do operador. Bom, considere um campo elétrico uniforme de intensidade. Foi dado um campo elétrico 5 vezes 10 a quarta volts por metro. Na figura estão representadas suas linhas de força e duas equipotenciais de A e B, sendo que a primeira indica, tá lá, 5 vezes 10 a terceira volts para o ponto A. Uma partícula de carga Q positiva, 2 microcoulomb, né, é transportada desde o ponto A até o ponto B, sob a ação de duas forças, uma força elétrica e a força de um operador, que a guiou pela diagonal AB, beleza? Tá. Devemos determinar o potencial elétrico em B e também o trabalho da força elétrica no deslocamento AB. Quais são esses valores? Show de bola. Bom, primeiro, você tem a carga aqui, e sobre essa carga vai ficar a sujeitação de duas forças, né? A força do operador e a força elétrica. Bom, se você estipular que a força do operador foi desse azul, força do operador, OP. Você vai ver que isso aqui nem precisa colocar aqui, mas força do operador. Claro que a força elétrica, a tendência dela seria, né, contra essa força do operador. Por que, professor? Nesse caso, galera, porque se você analisar, né, a carga, isso aí no caso poderia ser a força de natureza elétrica. Ficou ruim aqui, né, a cor, né? Força elétrica. Bom, qual a intenção? Você sabe que os potenciais, né, o campo lá, olha a linha de campo. A linha de campo está aqui, ó, campo elétrico, está para a direita. Então, consequentemente, como aqui tem linhas igualmente espaçadas, você deve ter placas, né, metálicas eletrizadas. Aqui, então, vai ser sempre o mais e aqui o menos. Tá? Como você tem uma carga positiva, né, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter aí uma força de natureza elétrica e uma força do operador. Tá? E nesse caso aí, você tende a fazer o quê? Quando você sai de um equilíbrio, de um ponto, e vai colocar em outro, você pode analisar o seguinte: trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética.
Como você pode falar que o a velocidade inicial estava 0 e o operador levou até B, então você pode falar que a variação da energia cinética é 0. Sai do repouso e depois fica em repouso. Então o trabalho da resultante é 0. Então, qual é o trabalho da resultante? Trabalho da força elétrica mais o trabalho de quem está operando. É igual a 0. Então, nesse caso, você pode falar que o trabalho do operador em módulo vai ser igual ao trabalho da força elétrica. Tudo bem? Tá? Então, aqui é só para você ter uma ideia, né? Que toda vez que você tem um operador e a força elétrica, você achando o trabalho de um vai ser igual ao menos o trabalho do outro, tá? Então aqui eu só estou supondo que eles têm forças ao contrário, né? Se eles podem também ter a mesma força e a força do operador ainda ajudou a força elétrica, tá? Se você analisar bem, né? Você vai analisar comigo que como a carga é positiva, né? Ele falou, né? Então realmente a força de natureza elétrica tende a ir, né? Se você coloca uma carga em A aqui, ó. Coloca uma carga em A. Deixa eu colocar essa carga de outra cor, verdinha. Coloca aqui, ó. Uma carga em A, né? A carga é positiva? É, professor. Qual é a tendência do mais repelir o mais, né? Então, a tendência não é essa força elétrica que está aqui dessa maneira, né? A tendência é a força elétrica tentar levar essa carga, né? Que vai ser repelida, né? Pela essa placa positiva. Então, aqui você tem a força de natureza elétrica. Tá? Ficou feio, né? Não dá muito para ficar desenhando no desenho, fica feio, mas tá bom. Tá, galera? Só para você ter uma ideia de operador e força elétrica, tá? Nem precisa disso. Por quê? Como ele quer saber quanto que vale primeiro o potencial no ponto B, você tá vendo que as linhas estão igualmente espaçadas? Então você está no céu. Você está no campo elétrico uniforme. E no céu quem tem? Tem o EDU. Ou EDU. EDU. E vezes D é igual a U. Formulazinha que você sempre pode jogar quando você está no céu. Tá? O E. O E foi dado. Primeiro, o que é U? U, professor, é a diferença de potencial do ponto aonde você estava, VA, menos para o ponto aonde você sai, VB. Tudo bem? Não importa, pessoal, se por acaso o B estivesse aqui, eles estão no mesmo potencial, tá? Então você vai ver que ele andou uma distância de AB, você olha sempre entre as linhas potenciais, é 8. Não vai tentar fazer pitar, não vai colocar 10 não, hein, tá bom? Então tá bom. Então vamos nessa. Então foi dado o campo? Foi, que é quanto? 5 vezes 10 a quarta. Então fica 5 vezes 10 a quarta, vezes D, é a distância entre as linhas, né? Não é 8 centímetros? Vamos passar para metros? 8 vezes 10 a menos 2, tá bom? Deixa aqui. É igual, VA foi dado 5 vezes 10 a terceira, certinho, menos VB, tá bom? Bom, você vai fazer a continha aqui, você vai achar 5 vezes 8, 40. 40 com 10 a quarta com 10 a menos 2 dá 4 vezes 10 a terceira. Então fica 4 vezes 10 a terceira é igual 5 vezes 10 a terceira menos VB. Você vai achar aqui um VB de 1 vezes 10 a terceira volts. Colaborando que eu falei para vocês que vai do maior potencial para o menor, tá vendo? O potencial seria 5 vezes 10 a terceira volts e o B agora é 1 vezes 10 a terceira, tá? Você já achou e já pode eliminar a alternativa B. Só que agora ele quer o trabalho, tá? Trabalho, você pode jogar aqui, ó, trabalho, tanto faz, de uma força elétrica, vai ser o quê? Você pode jogar FIC, né? Ou você pode jogar trabalho, é Q vezes U. Trabalho, quero, trabalho é Q vezes U. Ou trabalho é força vezes distância, que vai dar o EDU depois ali e vai ficar assim mesmo, tá? Bom, trabalho é igual a quem?
trabalho é igual. Você tem aí, no caso, a carga? Tem, professor, que é quanto? A carga é 2 micro, 2 vezes 10 a menos 6, vezes U. U é a diferença de potencial entre A e B, pessoal. Você não achou ali o B1, então fica diferença de potencial VA menos VB. Fica 5, sempre é da onde você está, menos para onde você vai. Não é final menos inicial, não, tá bom? Tudo bem? Então você tem um trabalho, o trabalho é igual. Bom, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 vezes 5 menos 1, 4. 4 vezes 10 a terceira. Tá bom? Bom, então trabalho é igual 2 vezes 4, 8. 8, 10 a menos 6 com 10 a terceira, 10 a menos 3 joules. Esse é o trabalho da força elétrica. Tudo bem? 1 vezes 10 a terceira, 8 vezes 10 a menos 3. A alternativa é a alternativa A. De alunos de acabou. Galera, muito obrigado. Estou muito contente de você ter seguido aí todo o curso com a gente, ou de você também estar dando um crédito para mim relacionado ao aprendizado, né? Espero contar com vocês. Aguardem novidades no meu canal, aguardem cursos em AD de física, né? Aguardem uma apostila bem legal, onde eu junto SpaceX com CFS, tá? Tem muita novidade aí. Boa prova para vocês domingão, tá bom? Felicidades aí. Fique com a gente no meu canal. Semana que vem eu vou começar a corrigir a prova. Depois vou dar para vocês intensivão, no caso de novembro e dezembro. Vou colocar para você várias questões, vários exercícios para a gente poder estar estudando, porque às vezes você não consegue e você vai fazer ano que vem e fica o quê? Novembro, dezembro, parado? Claro que eu vou ter simplesmente uma concorrência que é a Copa do Mundo, mas não tem problema não. Deixa um pouquinho para o estudo aí. Não fique novembro e dezembro sem estudar, pessoal. Por quê? Você desanima e aí você perde o embalo, tá? Beijão para vocês, muito obrigado. Excelente prova, espero ter ajudado vocês. Curta o meu canal que vai ter novidades boas aí. Tá bom, galera? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.